Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 23 do podcast Horizontes Digitais, organizado por professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes sobre o universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui, mais uma vez, com meu colega professor Alberto Alvadia. Alberto, tudo bem? Seu alô inicial. Olá, Gilvan. Olá a todas e todos. Obrigado pela audiência. Estamos aqui para mais um episódio de Horizontes Digitais. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o filme Elysium, de 2013, que foi dirigido pelo cineasta sul-africano Neil Blomkamp. Esse cineasta, pessoal, ele já fez uns 3 filmes que tratam de algumas questões sociais disfarçadas em histórias de ficção científica. E esse é o caso do filme que vamos comentar um pouco hoje. Bem, a história principal é sobre um planeta Terra do futuro, no ano de 2154. Nesse futuro, a Terra está superpopulosa, decadente, árida, em condições degradantes de sobrevivência para as pessoas. Mas aí uma minoria bilionária vive muito bem, porque ela foi morar em uma enorme estação espacial, né, circundando pela Terra, chamada Elysium. E essa população minoritária e bilionária vive em terrenos e casas maravilhosos e protegida dos invasores por uma empresa de segurança lá no espaço. E além de uma vida confortável, somente na Elysium existem determinadas tecnologias de saúde muito avançadas que ficam disponíveis somente para quem mora lá e que são capazes muitas vezes de curar as pessoas das mais diversas doenças, coisa que não acontece no planeta Terra aqui embaixo, digamos assim. Bom, em um certo momento do filme, um operário na Terra chamado Max, ele sofre um acidente de trabalho com radiação. A partir daí, ele tem poucos dias de vida e a sua única chance de sobreviver é viajar ilegalmente para Elysium e conseguir a cura para o problema que ele teve. Tem mais algumas coisas que vão acontecendo no filme, mas aí nós vamos deixar para o nosso ouvinte ter os detalhes assistindo com calma. Alberto, nós temos no Elysium mais um daqueles filmes que mostra uma crítica a uma forte divisão social. Porém, isso foi contado na forma de uma ficção científica. É isso aí, né? Bom, a gente percebe, né, claramente pelo filme, mais uma amostra de como que na nossa sociedade pessoas com poder aquisitivo diferente acabam tendo acesso, né, a serviços, né, ou seja, e a uma vida diferenciada, seja tanto o local de moradia, quanto no aspecto alimentar, roupas, conforto diversos que a tecnologia pode nos oferecer. O filme deixa bem explícito que também nesse aspecto, que é mais extremo, né, um aspecto em que o mundo colapsa, né, um aspecto que as religiões trazem de formas diferentes, com nomes diferentes, mas como sendo um tipo de cataclismo de proporções mundiais, que faria, né, com que a gente tivesse mudanças profundas no nosso padrão de sociabilidade, e aí via tecnologia, né, interestelar ou espacial, como o filme mostra, determinados grupos sociais, grupos de pessoas teriam acesso a construir, né, ou refazer a existência humana em outro planeta ou em estruturas espaciais, a gente percebe também que quem vai ocupar esses espaços também são as classes socialmente, economicamente, politicamente mais privilegiadas. Em relação a isso que você falou, Alberto, também tem uma história agora, isso é do mundo real, nem é do filme especificamente, de que tem um grupo aí de bilionários pelo mundo que já está chegando ao ponto de criar uns bunkers aqui na Terra, autossuficientes, digamos assim. Você está sabendo dessa história também, não? Sim, sem dúvida, né? Esse é mais um aspecto que a gente acabou de comentar, né, que dá conta de que bilionários, né, ao redor do mundo, ou seja, né, não são nem milionários, né, ou seja, bilionários, pessoas que têm, ou seja, recurso acumulado na ordem do bilhão, estariam gastando verdadeiras fortunas, né, para em locais estratégicos do mundo construírem
bunkers, né? O bunker é uma estrutura muito famosa na época das guerras mundiais, né? Sobretudo na Segunda Guerra Mundial, que eram espaços, né? Geralmente subterrâneos, em que havia ali um estoque de recursos, né? Para subsistência por meses até por anos, e que era destinado, né? A pessoas, aos esconderijos de pessoas em caso de bombardeios, de invasões. Esses bunkers modernos, né? Ou seja, são muito mais sofisticados, né? A notícia que se tem é de que alguns têm todo o conforto que o dinheiro pode comprar, tem recursos aí que seriam suficientes para que centenas, milhares de pessoas sobrevivessem por anos, e certamente estamos dizendo, né, estamos tratando de pessoas que não são trabalhadores, né, que não são, ou seja, a média da população, né, como a gente falou no comecinho, são bilionários que estão ali preparando, né, ou seja, habitações, né, de permanência prolongada para si próprios e para os seus. Inclusive está registrado num livro recente, né, em inglês o nome é Survival of the Richest Escape Fantasies of the Tech Billionaires, traduzido em português, Sobrevivência dos Mais Ricos, Fantasias de Fuga dos Bilionários da Tecnologia, do escritor Douglas Rushkoff, né? Ou seja, que conversou com 5 bilionários que estão já com empreendimento nesse sentido, e não fica muito claro qual é o objetivo, não nem qual é o objetivo, né? Mas que razão tem motivado essas pessoas a despenderem um volume enorme de recursos, né? Ou seja, será que tem alguma informação privilegiada? Será que é um excesso de cautela em relação a mudanças climáticas ou a conflitos sociais e políticos e militares que temos visto, né? Fica essa dúvida, ainda não esclarecida, mas de fato, ou seja, já estão em curso a construção de uma série de habitações nesses moldes, e já tem até empresas especializadas, né, na venda de modelos, né, claro, a um preço que nenhum de nós aqui pode pagar, para que as pessoas se abriguem no caso de um cataclisma de proporções mundiais. Beleza. E é importante a gente lembrar o seguinte, né? Toda vez que se assiste um filme de ficção científica, toda vez que a gente lê um conto, um livro, é importante a gente imaginar que aquilo ali nasceu da cabeça de um roteirista, de um escritor, e muito provavelmente ele está se baseando em um presente para projetar esse futuro. Então, no caso do Elysium, né, vamos imaginar que o roteirista imaginou uma história lá no ano 2154, ou seja, já pegou uma história numa época bem longe do nosso momento atual. Mas, muito provavelmente, né, os bons roteiristas, os bons escritores da ficção científica, eles se baseiam em fatos reais de um determinado momento. Né? Então, a ficção científica dos anos 60 projetava um futuro dos anos 2000. E a gente já passou até desse futuro, digamos assim, né? Do anos 2000 para nós agora já virou passado. Então, esse exemplo dos bunkers, né, que Alberto trouxe, ele provavelmente já deu uma sementinha assim, de ideias, né, com a diferença de que, né, na intenção de criar um pouco mais de fantasia no filme, o bunker, na verdade, é uma enorme estação espacial. Né? Quem assiste o filme vê que assim, é algo imensamente maior, é praticamente uma cidade inteira criada no espaço, com atmosfera, com jardins, residências, porém gerenciada assim, autoritariamente por uma determinada empresa e com o controle de segurança que a gente citou anteriormente. Lembrando também que o Elysium, né, eu acho que vale a pena comentar, ele tem como 2 atores principais, né, em papéis importantes, o Wagner Moura e Alice Braga, né, ou seja, 2 atores brasileiros que a gente já tem acompanhado há alguns anos, que estão fazendo sucesso e carreira em Hollywood também. Alberto, assim, de uma forma bem simplificada, né, pensando na questão do filme relacionado à saúde, né, o personagem principal ele precisa ir para essa estação para sobreviver, porque ele tem poucos dias de vida, né, e o filme mostra que a estação ela tem determinados assim pods, né, uns equipamentos médicos capazes de, em questão de segundos, curar alguém. Será que, assim, mal comparando, a gente já não tem um pouco dessa realidade do filme no mundo atual? Por exemplo, a gente sabe que existem determinadas doenças muito específicas que exigem a compra de remédios caríssimos, ou seja, o laboratório lança um remédio com uma tecnologia de saúde muito específica e eles são, assim, às vezes a preços proibitivos, ou seja, na prática, somente quem é muito rico consegue adquirir o remédio. Ou seja, poucas pessoas podem comprar. E isso também gera até uns debates jurídicos, né? O que você comentaria aí sobre isso também?
A gente percebe na prática, né, nas nossas vidas, né, via imprensa, nas informações que a gente acompanha, que realmente, novamente, né, quem tem mais acesso a recurso acaba tendo acesso a melhores medicamentos, melhores médicos, melhores cirurgias, melhores cuidados, né? Muitas vezes, quanto você pode pagar vai diferenciar se você vai sobreviver ou se vai morrer, né? A gente, há pouco tempo atrás, passou a questão da pandemia, né? Ou seja, que os países mais desenvolvidos, com maior recurso, acabaram tendo acesso à vacina mais cedo. A gente tem casos do continente africano, por exemplo, né, que teve muito dificuldade até acesso à vacina, teve tardiamente, alguns lugares tiveram de forma bastante insuficiente. Isso para falar um exemplo aqui bastante forte, né, que nos acometeu a todos muito pouco tempo atrás, mas em linhas gerais a gente vê, né, ou seja, se a saúde pública, né, já tem dificuldade de atender a todos, quando você vai para a oferta de saúde privada, você tem toda uma estratificação também que vai oferecer às pessoas uma paleta de cuidados disponíveis de acordo com quanto você pode pagar. Então você tem o plano, né, A, B, C, D, cada um ali vai te encaminhar para um tipo de hospital, para um tipo de cuidado, para um universo de doenças tratáveis diferenciado, né? Remédio para doenças raras, muitas das vezes, né? Ou seja, remédio que dói de milhares de reais, às vezes até milhões. Não são poucos os casos que nós vemos na mídia, por exemplo, né, de judicialização contra operadoras de plano ou contra o Estado, a fim de que esses entes possam garantir o acesso a um tal medicamento que muitas vezes ou se recusam ou não colocam previamente à disposição, né, do cidadão. Ou seja, é ponto pacífico, né? Infelizmente está normalizado no nosso dia a dia essa dinâmica de que quem tem recursos financeiros diferenciados também certamente vai ter acesso a um cuidado diferenciado e, portanto, isso vai dialogar diretamente com o tempo de vida que você vai ter de acordo com a doença que você venha, né, a ter. É isso, pessoal. Então, quem quiser agora ter mais detalhes sobre o filme, pode assistir, vai ver que tem mais coisas na história que a gente não tem tempo de abordar aqui. E aí fica a dica para o leitor, fica a dica para o nosso ouvinte conhecer um pouco mais de detalhes dessa história. Vou até fazer um comentário rápido de uma coisa interessante que eu lembro que aconteceu na época de lançamento desse filme. Muito provavelmente a produtora do filme, quando fez o lançamento, ela fez um charme de marketing que foi o seguinte, e eu não encontrei isso recentemente para poder voltar a ver como funcionava. Mas as pessoas tinham acesso a um site de uma imobiliária fictícia, mas era um site muito real, muito bem feito. E essa imobiliária, ela estava vendendo terrenos e casas na Elysium, né? Então, assim, era uma brincadeira que fizeram, né? Até para promover o filme, onde a pessoa acessava esse site, ela podia consultar determinadas mansões, assim, maravilhosas, jardins, todos oferecidos na Elysium, com X mil metros quadrados e tal. E o engraçado é que quando chegava no preço, você já tinha o preço definido. Então aparecia casas e terrenos na faixa assim de 500 milhões de dólares, 800 milhões de dólares, ou seja, eles de propósito colocaram valores assim extremamente altos que somente um bilionário, se fosse nos tempos atuais, teria condições de pagar. A gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio. Alberto, algum comentário final? Fique à vontade. E no caso particular do Elísio, né, no tocante à poluição, por exemplo, ainda percebe o seguinte, é que os países, né, mais ricos, logo as pessoas que têm mais recursos, são aquelas que poluem mais. Portanto, se a gente chegar a um momento de colapso do planeta por conta da poluição, da contaminação, grupos sociais, né, que no modelo atual terão acesso a algum tipo de salvação, se é que terão, serão aqueles que estão mais contribuindo hoje em dia para chegar até esse estágio. Então, assim, mais uma contradição, né, que reforça aquela dinâmica que a gente colocou hoje, né? Ou seja, os que mais contribuem para um determinado estágio de colapso são aqueles que vão ser os primeiros, né, que vão ter o bote de salvação lá para escapar e para ter uma nova chance de reconstruir suas existências. Então fica a dica do livro que nós colocamos, né, apresentamos aqui ainda há pouco para vocês, que é uma boa leitura para quem se interessar pelo assunto, né, é uma entrevista ali que traz 5 bilionários, né, que estão por dentro aí dessa dinâmica de construção de bunker. Então, tanto pela curiosidade, seja, né, para ficar antenado com a última tendência de preocupação dos bilionários terrestres, acho que vale a pena conferir. Um abraço, Gilvan. Obrigado a todas e todos aí. Até a próxima.
É isso, pessoal. Por hoje a conversa termina aqui. A gente se vê em outros episódios do podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.